Bem-vindo ao canal. Inscreva-se clicando aqui. Depois clique aqui nessa joinha. Assim você nos ajuda a crescer. No capítulo 099, segunda-feira, 21 de novembro, Iana pede para não ser levada ao acampamento hebreu e desmaia novamente. Otniel e Salmão começam a levantá-la. Acã percebe que Urias o flagrou beijando Mara. O vilão ameaça o pai de Rabi. Iro carrega a Melina desacordada. Tobias explica todo o acontecido e avisa que fugirá de Gilgal. Melina acorda e se apresenta como Najara. Yusuf avisa que poupará a vida da criada e pede para ela observar o Licamir de perto. Livana se desespera ao saber que Rune pode ficar aleijado. Salmão, Otniel e Zaqueu chegam na tenda de Darda trazendo Iana. Shaer se surpreende ao rever seu amado. Acã pede para Urias lhe encontrar na manhã seguinte e avisa que o sapateiro terá que deixar Gilgal. Zaqueu conversa com Josué e avisa que foi sequestrado por Tobias. Otniel diz que Tobias pode estar bem longe. Aruna conta que já viu a mulher encontrada nas proximidades do acampamento. Zuma tenta convencer Tobias a desistir da ideia de fugir. Samara conversa com Aleia e diz que beijou Abel para fazer ciúmes em Josué. Com a ajuda de Sama, Ruth se prepara para passar a primeira noite com Boan. Tirda discute com Aniel e sai de casa. Ela procura Inês e diz não suportar mais o mau cheiro e as grosserias do marido. Urias diz para Milá que eles devem deixar Gilgal. Sem entender, ela afirma que não deixará o acampamento. Iro e Melina conversam em uma caverna. Inês diz que Tirda pode ficar em sua tenda o tempo que precisar. Livana diz para Laila que passará a noite ao lado de Rune na tenda de Darda. Zira se enfurece com a falta de cliente e ameaça os lagartos. Josué ordena a busca pelo gigante. Aniel pede aos filhos para prepararem o jantar. Leia se desespera ao descobrir que foi Tobias quem sequestrou Zaqueu. Aniel reclama do jantar preparado pelos filhos. De maneira fria, Boan se deita com Ruth. Logo em seguida, ele volta para seu quarto e deita ao lado de Sama, que finge dormir. Os oficiais de Ai avisam a Yusuf que o cavalo de Melina foi encontrado. Enquanto conversa com Najara, Ula tenta disfarçar um hematoma em seu rosto. Yusuf flagra Camir beijando Ravena e fica em silêncio. Sonolento, Aniel tenta abraçar Tirda e cai da cama. Melquias e Gibar tentam caçar o gigante. Eles são vistos por alguém. Josué se surpreende ao ver Tobias em sua tenda. O monstro hebreu avisa que veio se entregar. Aruna tenta acalmar Rune e não percebe Iana fugindo. No capítulo 100, terça-feira, 22 de novembro, Aruna sai à procura da forasteira. Fraca, Iana tenta fugir, mas cai desmaiada. Tobias se entrega a Josué explicar o acontecido. O líder hebreu avisa que o rapaz será julgado, sem revelar ter visto o beijo. Yusuf se aproxima e avisa que o cavalo de Melina foi encontrado. A princesa se surpreende ao ouvir Iru dizer que matará Durgal. O gigante consegue amarrar Gibar e Melquias e rouba a comida deles. Livana se desespera ao imaginar que não poderá consumar o casamento com Rune. Kemuel se enfurece com Tobias. Leia implora para Josué desculpar seu filho. Melina beija Iru e pede para o rapaz levá-la para Gilgal. Josué diz que Tobias deverá ser julgado. Aruna encontra o líder e diz que a mulher fugiu da tenda de Darda. Urias sai em silêncio e é visto por Zuma. O sapateiro encontra Acã e avisa que está deixando o acampamento. Zuma aparece e pergunta onde Urias está indo. Rabi encontra a Iana desacordada perto de sua tenda. Urias pede para Zuma não se meter e vai embora. O estrangeiro questiona Acã. Rabi e Milá cuidam de Iana. Zuma chega trazendo Acã e avisa que Urias deixou Gilgal. Ruth se irrita ao ver que Boan não passou a noite ao seu lado. Ela pega o lençol manchado de sangue e pendura na entrada da tenda para todos saberem que Boan tem uma nova mulher. Obrigado por Zuma.
Akam mente explica que encontrou Urias deixando o acampamento sem nenhum motivo. Zaira encontra Ravena e promete trazer os lagartos para serem sacrificados. Kalu avisa que Ravena precisa ser detida. Os lagartos acham graça da falta de jeito de Arauto no trato com Tileia. Miná permite que Pedael namore Nisiá. Isaac e Teimar pedem Adélia em namoro. Ela diz que vai pensar em quem ela prefere. Gibar e Melquias contam para Josué que encontram o gigante. Eles mentem se gabando. Todos riem ao escutarem os rapazes dizendo que não conseguiram capturar a criatura. Sama fica constrangida ao ver o lençol sujo de sangue pendurado em sua tenda. Zaqueu se declara para Shaia. Josué ordena que as buscas ao gigante continuem. Inês dá conselhos a Tida. Livana diz que sempre ficará ao lado de Rune. Aniel se incomoda com a bagunça em sua tenda. Boan repreende Ruth pela atitude impulsiva. Arauto e Tileia se beijam. Melina e Ru são surpreendidos com a chegada de soldados de Ai. Eles tentam lutar mas são levados ao palácio de Durgal. Kemuel avisa Tobias que chegou a hora do julgamento. Melina e Ru são entregues a Durgal. Ailde flagra Akam em sua tenda conversando com Mara. No capítulo 101, quarta-feira, 23 de novembro. Akam desconversa e diz que veio avisar que viu uma estranha na tenda de Rabi. Durgal aconselha Yusuf a se casar logo com Melina. Tileia diz para Arauto que precisa de um tempo. Durgal manda os guardas prenderem Iro no calabouço. Ruth conversa com Tirda e finge ter gostado da noite de núpcias. Inês aconselha Sama. Akam avisa Josué sobre a estrangeira que viu na tenda de Rabi. O líder deduz que se trata de Ana. Ula avisa Melina sobre a raiva de Camir. Arauto ajuda Durgal a se vestir para o casamento da sobrinha com Yusuf. Noba diz não acreditar que Urias tenha fugido sem motivo. O sapateiro caminha no deserto se afastando do acampamento. Aksa e Noemi se preocupam com o sumiço de Iru. O jovem guerreiro acorda dentro da masmorra do palácio. Arauto se distrai pensando em Tileia e é questionado pelo rei. Laila alerta a idade para o perigo de Rune não poder consumar o casamento. Revoltado, o guerreiro pede para Livana anular o casamento. Noemi diz que Laís será sempre bem-vinda em sua tenda. Boan se incomoda com a aproximação de Ruth. Zuma tenta acalmar Tobias. Leia critica o estrangeiro núbio. Josué dá início ao julgamento de Tobias. Zaqueu testemunha e conta o que aconteceu. Kemuel elogia a atitude do filho de ter se entregado. Akam diz que o monstro hebreu deve ser punido. Mara envenena Jéssica contra Rabi. Eloi e Gesana levam Iana de volta para a tenda de Darda. Rune chama Gesana e diz que precisa dizer algo importante. Leia implora para livrarem seu filho. Tobias assume toda a culpa diante de todos. Gesana aconselha Rune a ter paciência e diz que o guerreiro ainda poderá ter uma vida normal ao lado de Livana. A moça procura Laíla e diz que Rune quer anular o casamento. Tobias culpa Zaqueu por ter sido capturado pelos cananeus de Jericó. O monstro hebreu surpreende a todos ao dizer que Shai é o grande amor de sua vida. No pau, aço de Ai, Ravena realiza uma cerimônia para unir Yusuf e Melina. Os hebreus pedem para Tobias ser apedrejado. Leia implora para livrarem seu filho. Josué condena Tobias a receber 20 chibatadas diante de todo o acampamento de Gilgal. Ravena oficializa a união entre Yusuf e Melina. Amarrado em um tronco, Tobias começa a receber as chibatadas. No capítulo 102, quinta-feira, 24 de novembro. Leia chora ao ver o filho sendo punido. Shai não suporta ver Tobias sendo chicoteado. Ravena declara Yusuf e Melina casados oficialmente. Ele tenta beijar a moça, mas ela cospe nele. Kemuel tenta acalmar Leia. Camir vai até a masmorra e diz que fará de Iru um escravo. Tobias desabafa com Arune e diz não acreditar mais em Deus. Aniel sente seu próprio mau cheiro. Inês dá conselhos a Tida. Camir avisa a Ula que arrancará informações do prisioneiro hebreu. Najar escuta a conversa e conta para Yusuf o plano do prefeito. Camir avisa que Melina se tornará uma serva para ser castigada. A princesa então é obrigada a trabalhar nas ruas do reino. Exausta,
ela vê Iru sendo escravizado. Zaqueu e Shaia combinam um novo casamento. Samara conversa com Tobias e diz saber de um jeito para o irmão se vingar de Zaqueu. Josué avisa que é preciso conquistar logo o reino de Ai. Samara aconselha Tobias a fingir arrependimento para enganar a todos. Josué tem a ideia de enviar uma caravana de artistas hebreus disfarçados para se infiltrarem na cidade inimiga. Urias chega até os portões de Ai e os soldados o deixam entrar. Aruna e Darda conversam sobre Ana. Urias procura emprego nas ruas de Ai. Yusuf reclama por Camir não ter falado nada sobre o castigo que daria a Melina. Calu oferece ajuda a Urias e o leva para a casa de Tileia. Eleazar fala sobre Deus com a família de Rabi. Eloi não suporta as ofensas de Mara e avisa a Ana que eles precisam morar sozinhos. Acã conversa com Jogli, Eliasaf e Samuel. O vilão mente sobre a saída de Urias do acampamento. Rabi diz para Eleazar que seu pai deixou Gilgal. O sumo sacerdote tenta confortá-la. Jéssica morre de ciúmes ao ver Salmão conversando com Rabi. Melina tenta dar água para Iru, mas eles são vistos por um soldado. O oficial ameaça bater na moça. Desacordada, Ana a chama por Aruna. Darda observa. Josué vai até a tribo Naftali e diz que a família de Pedael seguirá para uma importante missão no reino de Ai. Rabi desabafa com Salmão. Chora e ele ampara em seus braços. Jéssica observa com ódio. No capítulo 103, sexta-feira, 25 de novembro. Jéssica observa com ódio o abraço entre Salmão e Rabi. Ela se lembra da conversa que teve com Melqui sobre a possibilidade de corromper a ex-prostituta novamente. Josué avisa que pretende enviar Pedael e os filhos para o reino de Ai disfarçados de saltimbancos. Noemi pensa em seu filho. Iru tenta defender Melina e começa a lutar com os soldados. Pedael e os filhos se mostram animados com a ideia de Josué. O líder de Naftali diz que é preciso ter mulheres na caravana. Eles convidam a Deleneziá para a missão. Mibar diz que só deixará suas filhas seguirem se ele também for. Noemi pede para Deus proteger Iru. O guerreiro hebreu luta bravamente e consegue fugir. Melina é detida pelos oficiais. Rabi admira a fé de Milá no Deus dos hebreus. Apaixonado, Salmão se recorda de momentos ao lado de Rabi. Yoná diz não concordar em deixar a tenda dos pais. Eloi avisa que chegou no seu limite. Samara diz que ajudará Tobias. Jéssica e Melquias tramam contra Rabi. Kemuel fica impressionado com a nova postura de seu filho. Gesana cuida de Rune. Darda diz que Ana chamou por Aruna, mas a forasteira desconversa. Josué se declara para sua amada. Caleb conversa com Noemi e chega à conclusão que Iru pode ter ido em direção de Ai. Durgal fica indignado ao saber que o hebreu fugiu. O rei diz não suportar mais os desentendimentos entre Yusuf e Camir. Para fazer com que Caleb corra perigo, Acã diz para os filhos que é preciso avisar ao chefe tribal sobre a partida de Iru para a cidade de Ai. Yusuf se recusa a ajudar Melina. Na tenda de Darda, Rune se mostra desanimado com sua situação. Ana se ilumina com a visita de Aruna. Boan tenta superar o constrangimento de um relacionamento triplo. Ana conversa com Aruna e mente dizendo se chamar Maia. Zuma pede emprego na ferraria de Setur. Rune pede para Gesana chamar Eleazar. Livana decide ficar ao lado de seu marido e segue para a tenda hospital. Laila diz admirar a atitude da filha. Ao deixar sua tenda, a moça encontra Maquir. O rapaz se mostra cafajeste e ela vai embora. Para armar contra Zaira, os lagartos aconselham Urias a procurar emprego na hospedaria. A bruxa gosta dos serviços do sapateiro e oferece trabalho em seu estabelecimento. Samara desabafa com Aleia e avisa que vai se livrar de Abel. Rune pede para Eleazar anular o casamento. Livana chega e diz que eles ficarão casados até o fim. Acã e os filhos vão até a tenda de Caleb. Eles dizem que Iru avisou que partiria para o reino de Ai para matar Durgal. Caleb se desespera e diz que seguirá para Ai. Acã sorri satisfeito. Fonte: A Terra Prometida, novela da Record. Resumo dos próximos capítulos. Bem-vindo ao canal. Se estiver acessando pelo celular, clique aqui. Acesse nosso site clicando aqui nesse link. Você também pode se inscrever no canal do YouTube.
clicando logo aqui abaixo do vídeo. De um like para ajudar a crescer o nosso canal. Clique aqui neste sino, assim quando postarmos novos vídeos você será avisado. Na página inicial do site, você verá as últimas postagens dos resumos de suas novelas.